entraria para o intervalo e voltaria falando também sobre carnaval. Porque várias dúvidas, gente, surgem a partir do momento em que o carnaval se aproxima. Por exemplo, a gente tem dúvida, pode faltar o trabalho no período de carnaval? Vocês acham que pode ou não? Outra pergunta, com quem que deve ficar os filhos? Se você vai para um bloquinho, se você vai sair, você pode deixar seu filho sozinho em casa? Uma rua pode ser fechada para o desfile de bloco? Você pode deixar o pet sozinho em casa enquanto você viaja nesse carnaval? Mão boba, beijo forçado, isso significa importunação sexual? Pois é, essas dúvidas surgem e elas são respondidas em um material educativo que foi produzido pela Escola Superior de Advocacia da OAB-MG, que apresenta direitos, dicas, cuidados, deveres para curtir a folia sem complicações jurídicas, porque o que a gente não quer é problema, não é isso? Fernanda São José está aqui com a gente, ela que é diretora-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB-MG. Fernanda, a última coisa que a gente quer é problema nesse carnaval, não é isso? Adriana, querida, primeiramente é um prazer enorme falar com você e expor esse trabalho magnífico, publicizar esse trabalho magnífico que a Escola Superior de Advocacia vem fazendo, porque eu entendo que a função da ESA, ou ABMG, ela vai muito mais além do que qualificar a advocacia, mas também ela tem uma função social, um papel social de reeducar e informar toda a sociedade de seus direitos e também de seus deveres, porque tudo na vida tem o ônus e o bônus. E é daí que surge essa cartilha feita para toda a sociedade de Minas Gerais, para todas as pessoas, todos os foliões poderem curtir de uma forma responsável este evento que é um sucesso em todo o país. Doutora Fernanda, eu estava falando que a última coisa que a gente quer é problema, e é bom, então, a gente saber, né? Sermos sabedores dos nossos direitos, sermos sabedores também dos nossos deveres. E esse material contempla tudo isso, e o mais importante, gente, é que esse material não traz aqueles termos técnicos, sabe, do juridiquês, aqueles termos que só os desembargadores, juízes e advogados entendem. Então, são termos, é uma cartilha feita da forma que qualquer um pode entender. Inclusive com dicas, e eu achei muito interessante, Fernanda, por exemplo, de situações que podem ocorrer, como cancelamento de voos, atraso nas viagens, esses direitos que a gente tem e muitas vezes a gente não percebe, porque o problema é tanto, a dor de cabeça é tanto, às vezes a gente não previne, né, um possível problema, e essa cartilha também traz essas dicas, né? Trazem dicas do nosso dia a dia, de um modo geral, que talvez nem são aplicadas de forma única e exclusiva nessa data que é o carnaval. Mas são questões esporádicas, transtornos que nós vivemos no dia a dia e que como que a gente deve agir. E um ponto, Adriana, importantíssimo que você tocou, nós evitamos a todo momento manter aquelas expressões e aquela linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, no exercício da nossa profissão. Nós criamos e elaboramos essa cartilha de uma forma integralmente destinada a toda a sociedade. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa, ao folhear, a dar uma lida naquilo ali que está escrito, eles vão entender perfeitamente quais são os seus direitos e seus deveres. É uma linguagem super tranquila, uma linguagem super popular, porque é aquilo que eu ressaltei no início da entrevista e eu volto a repetir. A função da Escola Superior de Advocacia, ela vai muito mais além do que qualificar os mais de 140 mil advogados em todo o estado de Minas Gerais. Nós temos uma função social de extrema relevância, e é isso que eu quero trazer para a minha gestão. Porque eu entendo que uma sociedade reeducada e informada, e quando eu falo reeducada, porque muitos adultos precisam ser reeducados, então uma sociedade bem informada, ela é uma sociedade cada vez mais evoluída. É através da educação da população é que a gente vai ver o nível social daquela região. E é isso que eu primo aqui no estado de Minas Gerais.
Essa que é uma das principais funções da Escola Superior de Advocacia. Está cada vez mais aberta e falando a linguagem da população mineira como um todo, para poder contribuir de alguma forma para essa sociedade. E aí a gente trouxe quais são as responsabilidades no direito de família, guarda dos filhos, a responsabilidade dos pets, como, por exemplo, deixar um animal, vamos tocar no assunto que vem aumentando cada vez mais em Minas Gerais, que é o crime de maus tratos contra os animais. Deixar um animal sozinho é crime, porque a mesma responsabilidade que você tem com um filho absolutamente incapaz, você também tem que ter com seu pet. Tem muito abandono de pet nesta época do carnaval. Outro crime, abandono de animais é crime e gera responsabilidade civil e criminal. Uma outra questão, no estado de Minas Gerais, é permitido você alimentar os pets em áreas de uso comum. Então, tá lá curtindo o carnaval, passa uma pessoa, deixa uma aguinha para o animal ali nesse calor insuportável que estamos vivendo, está dentro da nossa legislação estadual. A legislação estadual permite alimentar e os animais comunitários. Então, são informações do nosso dia a dia. É educar os menores e reeducar os maiores, né? os absolutamente capazes e em pleno juízo de suas faculdades mentais. Doutora Fernanda, a gente vai para o intervalo. Na volta, eu já gostaria de falar com a senhora também a respeito da importunação sexual. E eu acho importante a gente falar sobre isso, eu como mulher, a senhora também como mulher, né? A gente orientar as mulheres nesse carnaval. A senhora falou numa sociedade, né, em que a informação ela possa imperar para que a gente tenha desempenhos sociais melhores. Eu acho que isso passa também em relação à reeducação dos homens, né? A gente tentar acabar com o machismo, divulgar cada vez mais o não é não. E aí eu conto com a senhora daqui a pouquinho para a gente falar com essas mulheres. Pode ser? Claro, prazer é todo meu. Então tá jóia. Vamos para o intervalo, tá, gente? Rapidinho. E a gente volta em instantes com muito mais entrevista aqui falando sobre direito da mulher, sobre importunação sexual nesse carnaval também. O Ibope confirma. América FM, terceiro lugar entre as grandes emissoras de conteúdo falado e jornalístico de Belo Horizonte. Obrigado, ouvinte América. Você é parte fundamental desta conquista. Sabe onde rola a melhor balada? É no conforto da sua casa ou na rua do seu bairro. Pode ser até no sonzão do seu carro. A melhor balada é com Mega Mix na América. Sucessos de todas as décadas com DJ Joseph e apresentação de Genesi de Oliveira. Em meio a tanto barulho, o que faz a diferença é ser relevante. A América FM 107,1 escolheu um caminho diferente. Informação com credibilidade. Conteúdo que faz sentido. Uma audiência que confia. Milhares de ouvintes por minuto conectados por informação que importa. A América FM 107,1 não disputa ruído, disputa relevância. América FM, o melhor está aqui. O jornal que você confia, agora, de cara nova. Um cenário moderno, interativo, pensando em aproximar você cada vez mais da notícia. Mais tecnologia, mais agilidade, mais o mesmo compromisso com a informação e com a credibilidade. O Rede Notícias se renova para acompanhar o tempo. Sem abrir mão da seriedade e da responsabilidade com o jornalismo. Comigo, Adriana Ferreira. Comigo, André Santos. Rede Notícia, de segunda a sexta-feira, em 2 edições, ao meio-dia e às 5 da tarde. Pegue agora o seu celular e ative a câmera, porque no fim deste vídeo eu vou te mostrar como ter todo o conteúdo da Rede Catedral na palma da sua mão com o aplicativo Vox Rede Catedral. Aponte a câmera para o QR Code, baixe o Vox no seu celular e tenha informação
cultura e educação em um só lugar. Vox Rede Catedral, a comunicação que aproxima, inspira e conecta. No nosso placar Horizonte, o futebol mineiro ferve com Atlético, Cruzeiro e América. Tem debate afiado, informação e muita zoeira do jeito que o torcedor gosta. Vem entrar no jogo com a gente de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite. Rede Notícia de volta, 12h51. A gente está conversando com a nossa convidada, a doutora Fernanda São José, ela que é diretora-geral da Escola Superior de Advocacia da UABMG, nos falando sobre um material importantíssimo que foi produzido pela escola, um material, uma cartilha, né, com todos os direitos, com todos os deveres, para que você possa curtir o carnaval sem ter problema, tá, jurídico, sem gerar qualquer problema jurídico, sabedores, né, você sabendo do seu direito, do seu dever. E aí a gente extrapola também para além do carnaval, porque é uma cartilha para você ter acesso aí durante todo o ano, para te orientar em vários momentos da sua vida, tá bom? Doutora Fernanda, a gente de volta aqui, doutora Fernanda está aqui no nosso telão conosco. Doutora Fernanda, queria falar sobre a questão da importunação sexual. É algo também que preocupa muito. O não é não, e a gente tem divulgado cada vez mais isso, né? As mulheres, elas têm o direito de se comportar da forma como elas quiserem e não se sentirem culpadas quando elas são vítimas de algum tipo de violência. O que caracteriza, por exemplo, a importunação sexual? Quando é considerado crime, uma mão boba, como dizem, né, no carnaval, um beijo forçado que pode acontecer, isso tudo caracteriza a importunação? Primeiramente, Adriana, deixar claro que o slogan não é não, ele é mais do que um slogan. Ele reconhece hoje, na nossa sociedade, uma confirmação, uma reafirmação de autonomia, de dignidade, de respeito de nós mulheres. Então, é muito mais além do que um slogan. E não é só a mão boba, não é só o contato físico que pode ensejar esse tipo de crime, de importunação sexual, mas também palavras chulas, o desrespeito com a mulher. É engraçado porque nessas épocas, os homens, de um modo geral, às vezes, eles justificam os seus erros e o cometimento deste tipo de crime responsabilizando a mulher. Ah, mas é porque ela estava com uma roupa curta. Ah, mas é porque ela estava se seduzindo para mim. Isso não existe. Hoje, a gente defende a nossa autonomia, a nossa independência física, a independência do nosso próprio corpo, de poder se vestir da forma que a gente melhor se adequa e melhor se sente bem. Então, a importunação sexual, ela não é só a partir do momento que o homem toca na gente, mas também com palavras, com expressões que desrespeitam, que nos desrespeitam enquanto mulher, em pleno juízo de nossas faculdades mentais, de nós podermos utilizar e fazer uso do nosso próprio corpo como a gente bem entender, sem julgamentos pré-estabelecidos, de um modo geral, na sociedade. Não só por homens, mas também por outras mulheres, de uma mulher julgar outra mulher. Uhum. Perfeito. Em relação também à questão trabalhista, doutora Fernanda, pode faltar o trabalho no carnaval ou às vezes assim, fica no bloquinho até tarde, até amanhecer. Aí já vai direto para o trabalho, já está com aquele hálito, né, etílico, às vezes está com roupa, maquiagem, glitter de carnaval no ambiente de trabalho. Não é muito adequado, né? Com certeza não. Certamente não. E dúvidas não pairam a este respeito. E aí eu chamo a atenção cada vez mais para a juventude, de um modo geral, para que curtam este evento temporário, mas pensem nas responsabilidades após esta festa, esse festejo. Então, façam uso dessa comemoração, mas de uma forma responsável.
responsável. Prime primeiro pelas suas responsabilidades, pelo seu emprego, pelo seu trabalho, e pense que por trás daquilo ali, daquela empresa, a empresa tem uma vida própria, ela depende de você estar ali bem, fisicamente, espiritualmente, para servir também de um modo geral à sociedade, porque uma empresa, ela serve, né, a sociedade como um todo, gerando empregos, e suprindo aquelas necessidades ali nas quais ela atua. Então, tem que ter essa responsabilidade no trabalho, tem que ter essa responsabilidade de chegar nos horários, ou seja, nada muda em relação ao trabalho. Você tem que seguir aquelas premissas internas ali da respectiva empresa na qual você está vinculado. Então, ela vai funcionar? Então, você tem que estar presente. Ela vai liberar a turma mais cedo, os funcionários mais cedo? Você tem o direito de sair mais cedo. Enfim, nada muda em relação àquelas regras internas estabelecidas pela empresa na qual você, funcionário, está vinculado. Eu estou lembrando aqui de um recado, porque um fato tomou as mídias ultimamente também, de um caso que ocorreu no Brasil. Tomar cuidado com isso aqui, né? Com o celular, doutora Fernanda, porque se a pessoa, o funcionário, tem acesso à rede social, por exemplo, da instituição em que trabalha, às vezes ela que é responsável pelas postagens, quando for fazer postagem no carnaval, saber bem se não está postando na rede da empresa ou na rede própria, né? Tomar esse cuidado também, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Saber separar as coisas. E aí que eu entro mais uma vez e ressalto mais uma vez a responsabilidade da Escola Superior de Advocacia em educar e informar a sociedade, principalmente estes jovens. E limite é uma coisa que você tem que ter, que você tem que aprender. Então, você tem que ter uma responsabilidade em relação àquela instituição, àquela empresa na qual você representa, você atua, porque você é a imagem e semelhança daquela empresa. Então, muito se fala sobre o direito do trabalhador, e eu, como advogada, por óbvio, defendo, mas a gente também tem que olhar o direito do empresário, o direito daquele que está gerando o emprego e que está dando oportunidades de desenvolvimento no país. E, de certa forma, também você representa aquela instituição, né? Então, a sua figura, a partir do momento em que você trabalha numa instituição, você a representa. Então, o seu comportamento fora daquela instituição também diz muito, né? Sobre você e sobre onde você trabalha. Então, é importante que todos se conscientizem também sobre esse comportamento fora do ambiente que traz, né, que traz repercussões, né? Tem o carnaval, mas depois do carnaval tem a vida real, não é isso, doutora Fernanda? E tem as contas para pagar, né? Porque veio aí o Natal, as festas de fim de ano e o carnaval. Aí o mundo começa de verdade, né? Aí o Brasil começa a andar de verdade. Doutora Fernanda, eu queria te agradecer demais pela participação aqui e dizer também para quem está em casa, não sei se a doutora Fernanda já está sabendo, mas a gente também vai postar essa cartilha aqui no nosso site da TV Horizonte, viu, doutora Fernanda? Para que as pessoas possam também ter acesso a todo esse material. E as pessoas também podem acessar o site da Escola Superior de Advocacia, não é isso? E o Instagram também, ESA_OABMG. Então, tá jóia. Doutora Fernanda, obrigada pela participação. Sucesso, tá, para a Escola Superior de Advocacia. E eu aguardo a senhora aqui presencialmente para a gente tomar um café aqui na Rede Catedral, tá bom? Adriana, o prazer é todo meu. Muito obrigada a você. Agradeço a você, agradeço à Rede Notícias por oportunizar a Escola Superior de Advocacia, divulgar este trabalho social. Muito obrigada. Tenham um ótimo carnaval. Obrigada, doutora Fernanda São José, ela que é diretora-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB-MG. Tá vendo, gente? Entrevista super importante, porque depois do